Sejam bem-vindos! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ler o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje? Olha só. Aula 10, objeto do conhecimento, pré-modernismo, Monteiro Lobato. Detalhamento, estudo do estilo de produção literária do autor pré-moderno Monteiro Lobato. Muito bem, muito bem. É isso. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Muito bem, retornando aí para falar sobre pré-modernismo, dando continuidade, já falamos aí sobre pré-modernismo, falamos sobre alguns autores, vamos falar agora, para dar início, sobre algumas características do pré-modernismo. Olha só, primeira característica, houve um rompimento ali do academicismo, ou seja, eles abandonaram aquela linguagem ali, uma linguagem mais culta, né? Uma linguagem mais elitista, utilizando ali uma linguagem mais direta, mais objetiva. Eles também utilizaram inspiração naturalista. O que vem ser uma inspiração naturalista? Eles vão utilizar ali algo mais, como que eu poderia dizer assim, algo mais extremo que o realismo. Algo mais extremo que o realismo. Eles vão além do realismo. Se o realismo já indica ali que é o realismo, que eles vão retratar ali todo o ambiente realista do ser humano, o naturalismo não, ele vai trazer ali a ciência também, né? Ele vai trazer o positivismo, ele vai trazer ali o determinismo, que nós já explicamos. O que mais ali? Nacionalismo, vai trazer o nacionalismo, críticas nacionalistas também, né? Esse nacionalismo criticando o nacionalismo, criticando o regionalismo também, através ali do determinismo, falamos ali dos sertões, sincretismo estético, a estética vai estar misturada a realismo, naturalismo, vai ter ali situações diversas, né, nessa transição até o modernismo. O que mais? Renovação artística, a linguagem é mais simples, vai retratar a linguagem do povo, uma linguagem coloquial, uma linguagem informal para retratar o povo que eles estão mostrando nos poemas e também ali na prosa. Que mais? Temos mais? Temos denúncia social também, falamos aqui a respeito ali dos sertões, né, a denúncia ali a respeito de como vivia o sertanejo. Falamos também sobre o Lima Barreto, a situação de como vivia o suburbano, como vivia as pessoas menos favorecidas, racismo e tudo mais. O que mais? Temas históricos também vão estar presentes ali, situações do cotidiano, como eu falei do Lima Barreto, coisas do dia a dia, né, situações do dia a dia, marginalização dos personagens, falamos ali a respeito de alguns personagens, falamos dos sertões e também contemporaneidade, situações da atualidade da época. Final do século XIX, início do século XX, transição até o modernismo. Muito bem. Falando nisso, vamos falar de um autor muito importante. Vamos falar sobre Monteiro Lobato. Olha só. Monteiro Lobato, você conhece? Não. Vamos conhecer um pouco da história dele, primeiramente. Vamos falar da história de Monteiro Lobato, que nasceu em 1882, morreu em 1948, ele começou sua carreira literária por acaso. Tendo vivido no interior, pôde observar as dificuldades e os vícios característicos da vida rural. Suas observações dão origem a uma longa carta enviada para o jornal O Estado de São Paulo. A carta funciona como uma denúncia e chama a atenção das pessoas para um problema que, como tantos outros, eram desconhecidos por não fazer parte do Brasil oficial. Então ele vai trazer ali situações a respeito ali do Vale do Paraíba e São Paulo, ele vai falar a respeito da situação do café, a situação de como o café nessa região, houve um abandono, né, uma situação em que o café ele decaiu
E o que aconteceu? Economicamente, essa região ela também decaiu e ocorreu uma grande pobreza, uma grande situação de penúria nessa região. O que mais que nós podemos falar aqui sobre Monteiro Lobato? Olha só, temos mais situações aí sobre Monteiro Lobato. Vamos ver aqui, olha só, vamos ver aqui, passando, vamos tentar passar a informação? Vamos tentar passar? Aqui, olha só. Então, a carta funciona como uma denúncia, e aí nós temos aqui, ó, o escritor ele começa a escrever artigos nos jornais sobre essa situação, e ele cita pela primeira vez o caboclo, olha só, dessa região. O caboclo apresentado como um parasita. Olha só, parasita. Aí você vai dizer, professor, isso aí não é algo preconceituoso? Né? Ele coloca até o nome aqui, ó, do livro em que vai aparecer o caboclo, o Jeca Tatu, já vou adiantar para você o nome do personagem, como Urupês. O que é Urupês? Urupês, se você não conhece, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você, é a orelha de pau, conhecido como orelha de pau, né? Que é um parasita. Um parasita, eu tenho certeza que você conhece, você já viu. É um parasita que dá na árvore, na terra, e ele suga aquilo, né, até não poder mais. Então, ele faz aí essa associação do Jeca Tatu ao parasita, né? Então, ele bota o nome desse livro, Urupês, que é a orelha de pau. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem para vocês. Então, ele faz essa associação. Aí você vai dizer, professor, isso não é muito preconceituoso? Aí o que você tem que analisar é o contexto, como eu falei aqui anteriormente na aula anterior a respeito de analisar o contexto. Nessa época, o naturalismo, né, que era essa escola literária, ela era mais, como eu falei aqui, mais agressiva, né? Então ela indicava ali a situação do positivismo, do determinismo, principalmente. Determinismo que determinava, como o nome já diz, né, ele determinava a situação onde a pessoa morava, né? Falamos aqui a respeito do sertanejo, que morava lá os sertões, que ele morava no sertão, no semiárido, uma terra que não dava nada. Então, ele, como habitante daquele lugar, não poderia progredir. Então, essa era a ideia do determinismo, do positivismo, principalmente do determinismo ali que indicava no naturalismo, nessa escola literária, ok? Falamos um pouco na aula passada. Então, vai dessa situação o nome Urupês, né, como parasita, o parasita que sugava da terra, só sugava da terra. Então ele fazia aí essa analogia com o Jeca Tatu, ok? Mas vamos estudar um pouquinho mais aí sobre esse tema e você vai entender completamente. Olha só, vamos prosseguindo. Olha só, nesse livro, no Urupês, nesse livro, Lobato ele traça um minucioso perfil do caboclo que vivia no interior de São Paulo, encostado nas fazendas de café, esgotando os recursos da terra, para depois mudar-se e continuar com seus hábitos. Então, olha só, falei para você, um parasita, né? Urupês, um parasita. Então, olha só aqui como ele vai traçar esse perfil desse caboclo, né? Do Jeca Tatu, que mora nessa região, o que ele demonstra aqui? Que ele está ali morando até esgotar os recursos da terra, para depois mudar-se e continuar os seus hábitos como um parasita, como um urupês, como uma orelha de pau. Notaram aí que ele faz essa relação, né, do caboclo como um parasita? Muito bem. Naturalismo, influência do naturalismo. Prosseguindo, olha só, principais obras. Vamos aqui indicar algumas obras de Monteiro Lobato. Você deve conhecer Monteiro Lobato ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, não é isso? Você com certeza já viu ou leu algum conto dali do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ele traz uma literatura infantil. Então ele trouxe essa literatura infantil porque na época tínhamos muita literatura de fora do Brasil, né? Então eram traduzidas para a língua portuguesa, mas não contavam a realidade,
né, contava a realidade do país, seu folclore, a sua cultura, tanto que se você já leu ou viu a obra, ele tem diversos personagens da cultura brasileira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e diversos outros elementos da nossa cultura. Então ele traz essa cultura para a literatura, a cultura brasileira, para a cultura e para o livro infantil, ok? Muito bem, então, se você conhece. Mas nós vamos tratar aqui desses livros, dessa literatura adulta do Monteiro Lobato. Prosseguindo, olha só. Então, temos Urupês, temos Cidades Mortas, temos Negrinha, temos o Presidente Negro, ou Choque de Raças, né? Olha só aqui algumas capas, olha só, Negrinha, o Choque de Raças e Urupês. Muito bem, vamos falar sobre Urupês, essa obra que nós vamos analisar aqui, a obra principal dele, olha só. Urupês. Urupé é o nome dado a um fungo parasita, também conhecido como orelha de pau, que se alimenta da seiva, dos troncos e das árvores. Está aqui, olha a imagem, eu disse que você conhecia, eu tenho certeza que você já tinha visto. Estão vendo aí? Já viram, né? Então é um parasita. Urupê é um parasita, né? Ele fica sugando ali. Então é essa relação que ele vai trazer, essa analogia que ele vai fazer com o caboclo ali da região do café, lá em São Paulo, né? Um parasita que fica colhendo coisas da terra, que ele não produz e tudo mais. Mas essa é uma análise, é uma crítica, você não tem que entender como se fosse uma crítica dele ao caboclo, ao Jeca Tatu. Ele está fazendo ali uma denúncia de como essas pessoas vivem, né, nessa região, sem produzir, desamparado pelo Estado. Então, o governo não ajuda, o governo desampara essas pessoas, elas estão doentes, né, com amarelão, por isso que elas têm preguiça, por isso que elas não conseguem produzir, né? Então, há sempre também essa situação ali da ciência, que é algo ali do naturalismo também. Ele começa a explicar as situações, ele critica o Jeca Tatu porque ele é preguiçoso, porque ele é indolente, porque ele não produz, porque ele só vive de cócoras, porque ele não quer nada, a casa dele, ele não limpa ao redor da casa dele, só ao redor e o resto é mata e tudo mais. Mas há uma crítica ali, ao final dessa história do Jeca Tatu, o Jeca Tatu, ele descobre que ele tem amarelão, né? Tem um nome científico, o professor não conseguiu gravar, é um nome difícil. Então, o que acontece? Ele descobre que ele tem essa doença, por quê? Porque o Estado não cuida, né, dessa população. E ele se trata, se cura e vira um grande fazendeiro, o Jeca Tatu. Ele vira um grande fazendeiro. Então, notem aí que há uma crítica, sim, essa análise muito radical, mas é coisa ali do naturalismo, que já estudamos com certeza, você já estudou ali no segundo ano do ensino médio, ok? Vamos continuar falando ali a respeito de Urupês. Olha só. Então, falamos aqui a respeito do Urupês, da orelha de pau, prosseguindo. Urupês foi tomado por Lobato como referência a um protagonista do seu primeiro livro, o Jeca Tatu. Muito bem, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu. Então temos aí, olha só, né? O que é o Jeca Tatu? É um caipira caricato. Caipira caricato. Aliás, todos os personagens do Monteiro Lobato, ele tem essa característica de ser caricato, né, de ter fortes características. Então, você vai identifica muito, né, até nos personagens infantis, Narizinho, Pedrinho, Boneca Emília, são muito caricatos. O Jeca Tatu, que vive à margem da cidade grande e da história, sempre de cócoras. O personagem sempre de cócoras e regido em seus mínimos movimentos pela lei do menor esforço. Olha só, é preguiçoso esse personagem. Ele vai apresentando o personagem de Jeca Tatu. Temos aí um trecho, analise o trecho e notem como ele vai indicar esse personagem, as características dele, né? Um personagem preguiçoso, que não gosta de trabalhar e tudo mais. O caboclo dessa região de São Paulo, que está sofrendo com o problema do café. Olha só.
Urupês. A verdade nua manda dizer entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço. Uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. De pé ou sentado, as ideias se lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para aquentá-lo, imitado da mulher e da prole. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, e nisto vai longe. Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores, nada revelador de permanência. Há 1000 razões para isso, porque não é a sua terra, porque se o tocarem não ficará nada que a outrem aproveite. Porque para frutas há o mato, porque a criação come, porque... Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena. Todo inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. Muito bem, notaram as características? Muito bem. Há até um ataque ali aos românticos, né? Por quê? Porque quando ele fala que nos romances Jeca é um filósofo, Jeca é um grande homem, o Jeca Tatu. Só que, na verdade, aí ele começa a dizer o que o Jeca Tatu é de verdade e tudo mais. É um ataque porque aos românticos, porque na escola romântica, o índio ele se torna o herói, é grandioso, né? Já aí no pré-realismo, no pré-modernismo, ele é um sujeito fraco, um sujeito preguiçoso, um sujeito desamparado. Então, notem aí que há essa diferença, essa crítica aí ao romantismo, ok? Muito bem. Então, notem aí essas características que ele traz desse caboclo ali do Vale do Paraíba, que está com problemas econômicos, o Vale do Paraíba, abandonado ali pelo Estado. Vocês vão ver ali mais à frente, vamos apresentar um texto que vai tratar desse assunto econômico, desse abandono do Estado às fazendas de café, que leva essas pessoas que trabalhavam nessas regiões a viver essa situação do Jeca Tatu. Muito bem. Então vamos prosseguindo, olha só. Prosseguindo aqui, o aspecto literário mais importante da obra de Monteiro Lobato é a sua preocupação em denunciar alguns problemas que marcavam a vida das pessoas do interior. O foco do autor é a região do Vale do Paraíba, que entrou em decadência, olha só, após o deslocamento das culturas do café para o oeste paulista. Então ele vai trazer aí essa crítica à decadência, né, do Vale do Paraíba, com o deslocamento ali das culturas do café para o oeste paulista. Aí o que ocorreu? Essas pessoas ficaram lá desamparadas, né, sem ter com que trabalhar, sem o Estado dar uma ajuda, né, para essas pessoas. Tem um texto agora que você vai ouvir que trata bem disso, né? Ele vai tratar aí dessa decadência do Vale do Paraíba que ele escreveu, Monteiro Lobato. Olha só. Café, café. E o velho major recaiu em cisma profunda. A colheita não prometia pouco. Florada magnífica, tempo ajuizado, sem ventania nem geadas. Mas os preços, uma infâmia. Café a R$6.000. Onde se viu isso? E ele que anos atrás vendera-o a 30. E este governo, santo Deus, que não protege a lavoura, que não cria bancos regionais, que não obriga o estrangeiro a pagar o precioso grão a peso de ouro. Veio, porém, a baixa. As excessivas colheitas foram abarrotando os mercados. Dia a dia, os estoques do Havre e de Nova York aumentavam.
Os preços baixavam sempre, cada vez mais. Chegaram a 10 mil réis, a 9, a 8, a 6. O major ria-se e, limpando as unhas, profetizava: em janeiro o café está a 35 mil réis. Chegou janeiro. O café desceu a 5.500. Em fevereiro, eu aposto que vai a 40. Foi a 5. O major emagrecia. O café em março desceu a 4. O major enlouquecia. Estava à míngua de recursos, endividado, a fazenda penhorada, os camaradas desandando, os credores batendo a porta, e ninguém o tirava dali. A fazenda era uma desolação, a penúria extrema. Os agregados andavam esfomeados, as roupas em trapo, imundos, mas a trabalhar ainda, a limpar café, a colher café, a socar café. Notaram aí características do pré-realismo? Né? Denúncia social, críticas e tudo mais. Então, características aí de Monteiro Lobato também. A linguagem dele é objetiva, é uma linguagem objetiva, clara, né? Não tem aquela coloquialidade do Lima Barreto, mas ele vai utilizar uma linguagem também bem objetiva, que você pode entender e compreender perfeitamente essas características. Muito bem. Vamos falar sobre as características de Monteiro Lobato? Vamos lá. Muito bem. Então temos aí, olha só, algumas características aqui do Monteiro Lobato. Temos a primeira ali, ó, e temos aí a primeira, que ele era um exímio contador de histórias e causos de grande interesse. Muito bem, isso aí já sabemos, né? Já sabemos. Desde lá, com certeza, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que você conhece. Você conhece essa característica dele. Ele tinha um fio realista ligado às suas obras. Por que realista? Notem aí que nós falamos a respeito das características ali da região ali do Vale do Paraíba, né, indicando que a região estava em franca decadência econômica e tudo mais. Então ele vai ter esse fio realista também. Ele vai trazer o Jeca Tatu, que o Jeca Tatu ele vai trazer essas características de como se dava a população, como se encontrava a população nessa região. Então ele vai trazer essa característica também realista. Ele também criticava veementemente o Brasil por copiar modelos estrangeiros de suposto sucesso. Né? Inclusive, ele foi uma das pessoas ali que lutou muito pelo petróleo. Ele dizia assim, ó, ele foi até preso na Era Vargas porque ele indicava que havia petróleo no Brasil. Né? Ele indicou, há petróleo no Brasil, existe petróleo no Brasil. E ele insistiu tanto que Vargas mandou prender, ele ficou um tempo preso porque ele indicava, e depois provou-se que ele estava certo. Né? Então, histórias aí de Monteiro Lobato. Prosseguindo, olha aí, falando mais a respeito de características dele, da obra de Monteiro Lobato. A servidão completa ao capitalismo internacional, ele também criticava, submissão das massas, definindo como passivas perante as eleições, então ele era um sério crítico dessa submissão, tanto que ele fala ali a respeito, uma das críticas dele ao Jeca Tatu é que ele não consegue nem produzir e muito menos ter ali ações políticas para escolher um novo governante e tudo mais, e nem produzir para ele se alimentar, ok? Muito bem. Então temos aqui, o que mais que nós temos aqui a respeito das características de Monteiro Lobato? Temos a submissão das massas, as eleições já falei, quebra o conceito de linguagem rebuscada dentro da literatura, trazendo um falar coloquial também. Coloquial, mas nem tanto, né, nas suas obras. Muito bem. O que mais que nós temos ali de características dele? Olha só, outra característica dele ele era regionalista e comumente escrevia sobre problemas nacionais. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos uma cartela, depois nós voltamos a falar um pouquinho mais aí a respeito das características dessa obra, ver se nós encontramos. Olha só, vamos ver um trecho que ele vai falar a respeito de Jeca Tatu, ok? Vamos lá, então preste bastante atenção, depois nós vamos analisar um pouco dessas características, vamos voltar ali para a característica. Vamos lá, observe aí e leia junto. Na mansão de Jeca, a parede dos fundos bojou para fora um ventre empanzinado, ameaçando ruir. Os barrotes, cortados pela umidade, oscilam na podriqueira do baldrame, a fim de neutralizar o desaprumo e prevenir suas consequências,
Ele grudou na parede uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela, santo de mascate. Por que não remenda essa parede, homem de Deus? Ela não tem coragem de cair. Não vê a escora? Um pedaço de pau dispensaria o milagre. Mas, entre pendurar o santo e tomar da foice, subir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, baldeá-la e especar a parede, o sacerdote da grande lei do menor esforço não vacila. É coerente. Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores. Nada revelador de permanência. Há 1000 razões para isso. Porque não é a sua terra. Porque se o tocarem, não ficará nada que a outrem aproveite. Porque para frutas há o mato. Porque a criação come. Por quê? Mas criatura, com um vedozinho por ali, a madeira está à mão, o cipó é tanto. Jeca interpelado olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena. Muito bem. Notaram aí? Não paga a pena, não adianta, né? Por que eu vou trabalhar? Muito bem. Então, notem aí que há essas características, né, da coisa. Vamos analisar um pouquinho novamente, olha só. Então, o que nós notamos aí? Que ele é um exímio contador de histórias, isso é verdade, né? Então, ele tinha esse fio realista, notamos aí a respeito. Então, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai analisar esse personagem, o Jeca Tatu, como um parasita. Mas ele sendo um parasita, ele sendo como um sistema ali, através da filosofia determinista. Por quê? Por que ele vive nessa situação? Né? Por causa do abandono do Estado. Por que ele é um ser preguiçoso? Porque o Estado não dá saúde a ele, porque ele tem amarelão, e por isso que ele é um ser preguiçoso, ele é doente, ele naquele ambiente em que ele vive, aquele ambiente inóspito, ele é doente por causa daquilo. E também há a característica da análise ali dele ser mestiço, né? Não ser um povo, dizer que um povo mestiço, que essa mistura que se originou o povo brasileiro, não vai tornar o brasileiro um herói, não vai trazer para o Brasil, para o povo brasileiro, características heróicas, características de força. Essa era uma análise naturalista, ok? Daquela que estava impregnado ainda naquele tempo, século XIX, século XX. Final do século XIX, início do século XX. Olha só, vamos analisar um pouquinho mais aí a respeito desse trecho. Tem críticas, né? Críticas ali, ele faz críticas ao Brasil, muito forte nos textos dele, através do Jeca Tatu, há essas características que ele vai atacar ali também a situação do abandono das culturas de café, que vai ocorrer a situação da pobreza na região ali do Vale do Paraíba. Muito bem. O que mais aí que nós podemos analisar? Ele vai indicar também servidão completa ali ao capitalismo internacional, temos também essa característica dele. Ele vai fazer também críticas ali ao realismo social, né? Ele tem nessa obra dele críticas ao realismo social, essas características também. Temos o quê? Crítica sociopolítica, nacionalismo, é uma das características dele também. O que mais que nós podemos dizer ali? Ah, sim, eu já falei aqui, a mistura das raças, né? Não formou uma nação forte, nem um povo heróico. Características também que ele vai analisar. Ele é muito duro aí nessas análises, nessas críticas que ele faz ao povo brasileiro, a figuras como, através ali das figuras como o Jeca Tatu. Por isso o livro chama-se Urupês, né? Parasita, que é a folha que fica sugando tudo da terra. Então o que ele acontece quando ele cita ali o Jeca Tatu? O Jeca Tatu, ele mora em certo local, não cuida, ele tira apenas as coisas que a terra dá, né? Ele não planta, ele não trabalha, a casa dele é uma casa feita de sapê. Então é uma crítica social que ele faz ao povo brasileiro, a mistura que, segundo o determinismo, não pode prosperar. Muito bem. Outra característica, temos mais características? Vamos voltar aqui, falar um pouquinho. Temos mais tempo? Temos mais tempo? Temos mais tempo, olha só. Então, olha só, o que ele vai falar ali sobre quebra do conceito na linguagem. Então, notem que a linguagem dele não é uma linguagem rebuscada, ali dentro da literatura, é uma linguagem direta,
uma linguagem certeira, que ela vai contando a história, mas ele não vai analisar psicologicamente os personagens, né? Os personagens são caricatos, ele vai trazer essas características aí dos personagens caricatos. O que mais? Ele era um regionalista e comumente escrevia sobre problemas nacionais. Foi o que nós notamos aí nesses trechos que nós apresentamos. Falamos aí, então, de características do nosso Monteiro Lobato. Muito bem. Então, o que foi que nós aprendemos aí a respeito dele, né? Críticas sociais, falamos ali sobre determinismo, um pouco de determinismo biológico, né, a respeito ali da mistura de raças, que ele não levava o povo brasileiro a ser um povo heróico, nem um povo forte. Então, características que ele vai trazer ali para criticar, criticando através ali, principalmente desse personagem, o Jeca Tatu, ali de Urupês, que indica que ele era um parasita. Muito bem, muito bem, muito bem. Foi sobre Monteiro Lobato, a nossa aula de hoje.